Você sabia que os tubarões possuem um GPS embutido e que quando os dinossauros surgiram, viveram e desapareceram, os tubarões continuam a nadar pelos oceanos? Não? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o Luiz Henrique e esse é o canal Exploração Científica. Os tubarões habitam os nossos oceanos há mais de 400 milhões de anos, muito tempo antes dos primeiros dinossauros darem as caras aqui na Terra. Eles são os verdadeiros sobreviventes. Hoje, estima-se que existam por volta de 500 espécies de tubarão, que vão desde o minúsculo tubarão lanterna-anão, com apenas 20 centímetros de comprimento, até o gigantesco tubarão-baleia, com impressionantes 12 metros de comprimento. Cada um com habilidades únicas, que foram moldados por milhões e milhões de anos de evolução. Mas os tubarões também possuem algumas características em comum entre eles, como, por exemplo, estarem trocando constantemente todos os dentes. Isso mesmo, diferente de nós humanos, que trocamos o nosso dente de leite, os tubarões estão a todo momento trocando todos os dentes. Acredita-se que um tubarão pode perder até 30 mil dentes durante a sua vida. Diferente de nós, eles possuem fileiras de substituição, que estão prontas para avançar assim que um dente cai. Alguns pesquisadores dizem que os tubarões conseguem substituir um dente em apenas 24 horas. Já pensou? O seu dente cai e no outro dia ele já amanhece normal? Seria muito bom. Outro fato interessante é que os tubarões vivem muito, mas muito mesmo. Se não fossem as caças e a pesca predatória, possivelmente muitos deles chegariam a meio século de vida. Mas como é que eles conseguem isso? O genoma é todo o material genético de um ser vivo. O dos tubarões, para início de conversa, é 2 vezes maior do que o do ser humano. E deles, 70% são de jumping genes, ou genes saltadores. Esses genes, eles mudam de lugar, eles trocam de local, e normalmente acontecem mutações genéticas prejudiciais aos seres vivos. Mas no caso dos tubarões, eles até ajudam a reparar danos no DNA, como, por exemplo, curar doenças como o câncer ou até mesmo retardar o envelhecimento. E isso quem diz é o pesquisador Dr. Arne Schary, que é o principal autor do estudo. O mais famoso é o tubarão da Groenlândia. Você possivelmente já ouviu falar sobre ele. Ele é tão velho, que os pesquisadores precisavam fazer datação de carbono para estimar a idade dele. E chegaram ali a uma idade de mais ou menos 514 anos. Ele possivelmente nasceu em 1500. Você sabe o que estava acontecendo em 1500? Você se lembra o que estava acontecendo no Brasil em 1500? Agora, uma habilidade realmente fascinante dos tubarões é a sua eletrorecepção. Receptores sensoriais altamente desenvolvidos localizados nas suas narinas, que percebem as mínimas alterações eletroquímicas na água. É uma adaptação essencial para a sua sobrevivência, pois permite que os tubarões encontrem presas ou até mesmo fujam de predadores, apesar de poucos, a grandes distâncias. É realmente um superpoder natural. Você possivelmente já viu a clássica cena do filme de tubarão enlouquecendo com a gota de sangue, mas não é bem assim não. Isso é apenas um exagero de Hollywood. Os tubarões possuem sim um olfato incrivelmente apurado, capaz de detectar compostos químicos em frações ínfimas, de 1 parte para 10 bilhões. Isso é mais ou menos uma gota de sangue em uma piscina olímpica. Isso é sim algo incrível, mas também não é exclusivo dos tubarões. Existem alguns outros peixes também que possuem tal olfato. Essas são as ampolas de Lorenzini. São órgãos sensoriais constituídos de uma rede de centenas até milhares de poros, que conduzem para canais cheios de um gel que ficam ali no focinho dos tubarões. E se você olhar direitinho, você até consegue ver estes poros. Eles são grandes o suficientes para se enxergar a olho. Então, o corpo dos seres vivos ele se comunica internamente através de mensagens transmitidas de uma parte do corpo para outra. Essas mensagens são os impulsos nervosos, ou ondas eletromagnéticas. As contrações musculares também emitem tais sinais. E apesar de serem bem fracos, quase imperceptíveis, as ampolas de Lorenzini conseguem identificá-los. E a muitos metros de distância, conduzindo o tubarão até o seu local de origem. Além disso, esses órgãos são tão sensíveis que eles conseguem identificar a mínima alteração de pressão, temperatura e até salinidade da água. É uma habilidade que até parece injusta, considerando que estamos falando de um dos maiores predadores dos mares e talvez da Terra. Além disso, acredito que as ampolas de Lorenzini ajudam os tubarões a navegar pelos oceanos. Elas permitem que os tubarões se orientem pelo campo magnético da Terra, funcionando como uma bússola biológica. É quase como um GPS natural. Estudar e preservar esses animais, ou melhor, toda a biodiversidade, é uma missão da qual não podemos desistir. Ainda há muito a ser revelado, mistérios a serem desvendados, especialmente nos oceanos, o berço da vida na Terra. São descobertas que podem transformar profundamente a maneira como nós vivemos, apenas aprendendo com a Mãe Natureza. Mãe Natureza, por favor, eu aprendi a minha lição! Espero mesmo que tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição tem todos os textos que eu utilizei para fazer esse vídeo. Tem alguns outros mais, se você estiver interessado. O meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!